A paz, irmãos. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre o corpo, a alma e o espírito, né? Nós somos seres tricotômicos, então nós temos esses três compartimentos, né, que eu diria assim, aonde cada um tem uma necessidade, cada um nós temos que conhecer para saber como vai lidar ali, né? O que nós temos que entender para poder, né, calar ali a nossa carne, aumentar ali nosso espírito. Então eu fiz aqui um resumo com alguns tópicos aqui, né, estudando aqui, para passar aqui para vocês e, né, para falar aqui para vocês certinho. Então, nós somos seres que vivemos dentro de um corpo, né? Temos um espírito que é onde dá o acesso ao mundo espiritual, à vida espiritual ali com o Senhor, e somos uma alma vivente, né? A nossa alma, que é onde vai ou para o céu ou para o inferno. Então nós temos que ter alguns cuidados, alguns entendimentos sobre cada um desses três compartimentos, né? Então, o pó da terra, que seria a carne ali, né, onde fala em Gênesis, junto com o fôlego da vida, que é o espírito, onde o Senhor ali sopra o fôlego de vida sobre, né, o pó ali da terra, que gera o ser vivente, que é a alma, né, que nós somos. Então, vamos começar falando do corpo, né? O corpo é onde nós nascemos e morremos, né? O corpo, ele nasce, ele morre. O corpo necessita de cuidados, né? De higiene, de alimentos, né? Para poderem manter, de manutenção, né? De exercícios. O corpo também tem todos esses órgãos, né? Onde nós temos que ter todo cuidado em relação à parte também de saúde e tudo mais. É a parte da locomoção, né? Com o corpo nós nos locomovemos, nos comunicamos, né? Tem a parte física, a parte da reprodução humana, então é mais nesse quesito, né? E o corpo, ele é corruptível, né? A nossa carne, ela tende à corrupção do pecado, ela tem esse prazer de querer estar, né, no pecado. Já a alma, que também é corruptível, a alma também ela tem, né, por conta do pecado original, né, lá de Adão e Eva, ela também tem essa vontade de querer pecar, de querer estar ali, né, pedindo ali pecados, né, os prazeres da carne e tudo mais. A alma está ligada a sentimentos, emoções, a mente, aos desejos, aos sonhos, às suas vontades, a parte intelectual, a parte de vaidade, de memórias, de crenças, tudo aquilo que mexe, que a parte emocional, intelectual, né, está guardada, está ligada à alma, né, que nós somos uma alma, onde, né, quando nós morrermos, né, o nosso corpo vai voltar pro pó. A nossa alma tem dois destinos, né? Ou ela vai para o inferno ou ela vai para o céu. Então, nós somos uma alma que ou vai para o céu ou vai para o inferno. E o espírito é como se fosse um compartimento que o Senhor coloca em nós, como se fosse, digamos assim, um compartimento onde está uma ligação ali com o mundo espiritual, né? Com o Senhor, onde o Espírito Santo habita dentro de nós, quando nós permitimos, né, que ele esteja, claro. Então, o Espírito Santo, o Espírito, o nosso Espírito, ele seria a intuição, seria a consciência de Deus dentro de nós, seria a comunhão com o Senhor, seria a vontade de buscar a Deus, aquela necessidade de se alimentar das coisas do Senhor, o discernimento espiritual, que está tudo, a nossa alma, o nosso espírito, ele é incorruptível, né? Ele está dentro de nós, é um compartimento, mas o espírito, ele não se corrompe. O que acontece é que quando nós estamos no pecado, quando nós não estamos no Senhor, o Espírito Santo não habita em nós, mas há ali um lugar ali dentro de nós, o Espírito, aonde há essa ligação com o Senhor, com o mundo espiritual, né? Aonde há ali um espaço onde o Senhor, ele atua na nossa vida. Às vezes ele manda um sonho, toda essa parte assim que é com o mundo sobrenatural está dentro desse compartimento que é o Espírito que há dentro de nós. Então, o Espírito Santo habitando em nós, isso acaba expandindo. Então, o que nós precisamos saber e fazer?
cuidar do nosso corpo, né? Porque nós somos 3 em 1. Então, para cuidar do nosso corpo, com higiene, com alimento, com exercício, todas essas coisas que nós sabemos. A nossa alma, né, evitando situações de ansiedade, evitando ficar em situações onde tira o nosso foco emocional, a nossa parte intelectual, sempre cuidando e trabalhando nesse sentido também. E o nosso espírito que briga, o nosso espírito, ele briga com a nossa alma e o nosso corpo. Porque a nossa alma e o nosso corpo, ela quer procrastinar, quer, né, deixar as coisas pra lá, não quer orar, tem preguiça, tem desânimo, quer a carne, quer os prazeres mundanos, quer as coisas que o mundo oferece. A nossa carne, a nossa alma sempre vai pedir isso pra nós, sempre vai querer tender para esse lado, o lado do prazer, o lado da facilidade, o lado de fazer coisas que alimentam a carne e a alma. Já o espírito, ele sempre vai querer, né, aquilo que atrai o Senhor, né, aquilo que alimenta você para o Senhor. Então o espírito, ele vai querer orar, o espírito, ele vai querer jejuar, ele vai querer estar na presença do Senhor, ele vai querer que você louve, que você esteja ali diante do Senhor mesmo. Só que nós temos que alimentar mais o espírito para poder enfraquecer a carne e a alma, porque se você estiver alimentando mais a carne e a alma, elas vão ter mais força contra o teu espírito. Ou seja, se você ficar querendo alimentar com o pecado, alimentar com a preguiça, aí a sua alma fala, eu tô com preguiça de ir na igreja, aí você faz a vontade da sua alma, do seu corpo. Isso mostra que eles estão dominando, que eles estão no controle, né? Porque a carne, ela vai ter preguiça, ela vai ter vontade de ficar só em casa, assistindo filme, comendo o tempo todo. É isso que acontece. Mas nós temos que ter o posicionamento de calar a nossa carne, a nossa alma. Por isso que o jejum é muito importante, porque o jejum, ele tem a principal função de alimentar o teu espírito e mortificar a sua carne, a sua alma, e fazer com que porque a nossa carne, ela quer comer o tempo todo, ela quer estar naquela dependência de comida, de coisas, né, carnais. E o espírito, ele quer estar mais próximo do Senhor. Então, quando você jejua, você está falando não para a carne, falando que não vai comer na hora que ela quer, que não quer fazer a vontade dela. Então, isso vai alimentando e potencializando o seu espírito, fazendo com que ele esteja dominando. E quanto mais você fazer a vontade do teu espírito, que é orar, mesmo sem vontade. Tem dias que a gente não está com vontade de orar, tem dias que a gente está com preguiça, tem dias que a gente está triste, mas quando nós insistimos e fazemos a vontade do Espírito, que é estar buscando ao Senhor em todos os recursos que nós conhecemos, né, evitando o mal, evitando o pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E nós fortalecendo o nosso espírito, nós temos uma comunhão, uma intimidade com o Senhor muito maior e, consequentemente, uma força espiritual maior para evitar pecado, para conseguir renunciar melhor, para conseguir entender o que o Senhor quer conosco. É como se a aliança que há entre nós e o Senhor, nesse compartimento espiritual, estivesse transbordando dentro de nós, transbordando ali. Quando você começa a se alimentar das coisas do Senhor com frequência, com frequência mesmo, né, sem parar no meio do caminho, esse compartimento espiritual que há em nós, ele transborda para a nossa alma, ele transborda para o nosso corpo e tudo acaba estando debaixo da vontade do Senhor, né? Controlando os nossos desejos, controlando a nossa vontade humana, carnal. Então, quanto mais você alimenta o teu espírito com oração, com jejum, com a palavra do Senhor, com louvor, com a igreja, né, que também ajuda nessa comunhão, com todas essas coisas que alimentam, né, a pessoa ali no espírito, tudo isso compactua para que o teu espírito se fortaleça e fique mais forte, consiga. Por isso que muitas pessoas, elas têm uma facilidade um pouco maior de não ter vontade de fazer certas coisas que outras pessoas tendem a lutar mais, né? Porque quando você está com um espiritual tão alimentado, tão fortalecido, você não tem os mesmos desejos, você não tem mais vontade de beber, você não tem mais vontade de fazer coisas que pessoas
muitas vezes não conseguem parar de fazer, porque elas estão ainda, né, com o corpo e a alma ali dominando. Então, essa é a importância de você adestrar o seu corpo e a sua alma e não deixar que eles dominem, porque é justamente isso que afeta, que acaba atrapalhando quando você faz a vontade do seu corpo, tanto para o pecado, quanto para procrastinar, quanto para qualquer outra coisa que tire o foco, que tire aquilo que o Senhor chamou e pediu para você fazer. E aí, para terminar, né, sobre esse assunto, na alma, né, na nossa alma, é que estão as feridas na alma, é que estão os traumas, as coisas que nós carregamos e passamos, principalmente na nossa infância, na nossa adolescência, que são marcas que ficam, sabe? Todas as recordações, tudo que nós passamos, fica como uma carga, como uma marca na nossa alma. E a alma, ela precisa ser curada. Algumas pessoas têm umas feridas mais superficiais, mais leves e menos feridas. Outras pessoas, elas tiveram muitas situações ruins na vida dela que não foi curada e carregam feridas muito profundas, feridas que acabam prejudicando elas, sabe? Talvez trazendo um bloqueio, um trauma ainda maior. Então, todas as pessoas, elas têm um nível de ferida na alma. E é na nossa alma que ficam essas feridas, esses traumas, essas coisas que nós passamos e carregamos, né? Talvez uma ferida de algum abandono, de alguma rejeição, de algum abuso. São várias coisas, né? Muitas pessoas têm mais de uma ferida e tem muitas pessoas que não conseguiram se curar ainda, né? Que carregam dores, que carregam marcas, que carregam traumas, assim, que durante anos, sabe? Também porque não conhecem, não sabem como serem curadas, serem libertas dessas marcas, dessas feridas que elas carregam na alma. Porque uma ferida no seu físico, você vai no médico, toma um remédio, faz um tratamento, né? Se consulta ali no médico e ele te dá um tratamento, uma coisa ali para você se curar de feridas que causam na sua pele. Agora, feridas na alma, é necessário você reconhecer, é necessário você identificar quais são as feridas que você ainda carrega. Talvez você foi abandonado por um pai, por uma mãe, talvez você passou por momentos de rejeições em relacionamentos e amizades, talvez você passou por abusos, talvez você passou por traições, por humilhações, por lutos que marcaram a sua vida. Então, feridas são coisas que elas estão ali até hoje, são coisas que você passou na sua alma, coisas que te doeram na alma, situações que realmente aconteceram ali e que até hoje carregam algum tipo de consequência na sua vida. Talvez uma dor, uma tristeza, uma depressão, talvez desenvolveu um bloqueio emocional muito grande, uma resistência, uma agressividade, um vício. Tudo isso são consequências de feridas não tratadas na alma. E para curar a alma, somente o Senhor Jesus, sabe? Hoje tem técnicas, né, de lugares aí que se dizem que vão curar, mas que na verdade são técnicas de feitiçaria, disfarçadas de coisas boas, né? Como, por exemplo, Reiki, como, por exemplo, yoga, essas coisas assim, constelação familiar, que muitas pessoas procuram isso porque elas querem ser curadas, elas querem tirar essa dor, essa marca ruim, sem entender sobre o mundo espiritual. E, tipo assim, elas querem, né, tirar isso delas, mas elas acabam buscando lugares errados que apresentam algo para ajudá-las, mas que elas não sabem que aquilo ali está fazendo mal, que aquilo ali tem por trás ocultismo disfarçado de algo bom, de algo que não tem nada a ver. Então as pessoas acabam indo para esses locais para procurar ajuda, para procurar cura, para procurar auxílio, mas acaba piorando. Muitas das vezes, a curto prazo, a pessoa sente um alívio, sente ali uma leveza, uma situação ali que parece que ajudou e melhorou, mas na verdade vai piorar depois e vai entrar coisas piores, porque aquilo ali é um portal, é um acesso a demônios. E eu vou trazer um vídeo específico sobre ocultismos, né, mais disfarçados, digamos assim, práticas de ocultismo que muitas pessoas vão ou já foram ou acham que é normal, que é algo comum, mas não é, que abre legalidade no mundo espiritual e é acessado pelos demônios.
A única fonte de cura interior, de cura na alma, é o nome de Jesus. Então, se uma pessoa vai tocar em você para orar por você através do nome de Jesus, então aquilo ali é o Senhor Jesus que está agindo, que está atuando. Agora, quando a pessoa vai lá, fala que vai aplicar uma energia em você, vai aplicar um reiki, uma coisa assim, que vai fazer com que você te ajude, aquilo ali não usa o nome de Jesus. Aquilo ali ativa pontos no nosso corpo, que são glândulas, que são sensíveis, é como se fosse um portal espiritual, que não são para ser abertos, mas que o ocultismo, através dessas práticas que se dizem, né, que não se demonstram como ocultismo, elas abrem, elas apertam pontos, elas liberam, né, pontos no nosso corpo que são portais espirituais que entra o mundo espiritual de forma ilegal, porque não foi através do nome de Jesus. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas e sempre buscar em toda ferida que nós tivermos, toda ferida, toda marca, todo trauma, o Senhor Jesus, porque é só Ele que pode curar, é só Ele que pode dar raiz, é só Ele que pode tirar essa dor por completo. Porque Ele estava lá, Ele sabe o que você passou. É só através do nome dEle, Ele morreu por nós. Ele morreu para nos dar a vida eterna, para nos salvar, para curar os enfermos, para curar aqueles que estão com o coração partido, que estão com dores na alma. Então é só através do nome do Senhor Jesus, né? Não se deixe enganar por outras práticas que dizem que você vai fazer isso e vai dar certo. Faz uma simpatia, faz aqui uma constelação familiar, isso é puro demônio, tá? E eu vou gravar um vídeo sobre isso de uma forma assim mais explicativa, para que muitas pessoas tenham esse tipo de conhecimento, porque infelizmente tem muita coisa ali disfarçada, né, de anjo de luz ali, para querer enganar e entrar na vida das pessoas, até pessoas cristãs que não sabem disso. Amém? Então é sobre isso o vídeo. Espero que eu consiga ter explicado aqui para vocês, mas vou gravar outros vídeos sobre isso. E é isso.